Bom, Gerson, então vamos iniciar aí, né? Bom dia, ou perdão, boa noite, né? Desculpa aí, boa noite. Então, eu estou reassumindo a turma aí, certo, Gerson? Antes estava com o tutor William, né? Aí ele saiu, né? Então agora estou agora reassumindo a turma de vocês, né? Eu vi aqui as aulas passadas aí. Então, na primeira web-aula que ele deu lá, ele abordou sobre a manutenção de uma partida direta com reversão, né? E na segunda aula, e na, e na segunda web-aula, né? Ele abordou sobre uma manutenção aí da partida estrela-triângulo, né? Então, só fazendo esse paralelo, então, por exemplo, essa unidade curricular é manutenção dos sistemas elétricos. Na outra unidade curricular que é similar, vocês fizeram a montagem, né? Então, vocês fizeram a montagem, uma partida direta com reversão e uma montagem de uma partida estrela-triângulo. Então, na montagem, vocês fizeram toda a montagem, né? Respeitando as questões de segurança, norma do laboratório, deram uma dimensionada, né? Que aí, conforme o motor, vocês dimensionam, né? Contator, botoeira, enfim, né? Botoeira, disjuntor, né? Toda a parte de proteção, vê como funciona e faz um relatório de como é o funcionamento, de como, de certa forma, dimensiona os componentes, né? Na manutenção, então a manutenção dessa partida seria a manutenção do circuito no geral, né? Então é ver como estão a fiação, ver se o disjuntor está ok, ver se os outros componentes estão dentro da normalidade, se não tem queimado, se não tem mau contato se não tem mau contato entre os terminais, ver se os terminais estão bem parafusados, né? Para não ver esse mau contato. Né? Então, as manutenções são necessárias e pertinentes a cada uma das partidas, né? Então, William, pelo que eu vi na primeira aula, ele falou então sobre a manutenção da partida direta com reversão. Na situação de aprendizagem 2, ele falou da manutenção da partida triângulo. Então, agora, nessa aula, eu vou abordar então sobre a situação de aprendizagem 3. Continua na manutenção, só que agora é uma outra montagem. Aí aqui na SAP 3, que é a distância, só compartilhar a tela aqui, certo? Então aqui compartilhando a tela, na SAP 3, né, abrindo aqui, né, vai estar aqui, ó, realize então a programação em linguagem ladder da partida estrela triângulo e demonstrada abaixo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui na forma do contato normal, né, partida estrela triângulo, né? O diagrama de comando e a de força, então que seria traduzir, né, entre aspas, esse circuito aqui na linguagem ladder, certo? Vou só um minutinho aqui que eu vou mostrar mais ou menos a só um minutinho aqui processar aqui. Aqui, ó. Então só compartilhando aqui novamente, ó. Então aqui, ó, eu tenho
Vou colocar lado a lado aqui para vocês terem uma ideia. Então, aqui, né, eu tenho esse a partir daqui, né, esse diagrama de força, ou perdão, de comando, nessa aqui na forma de CLP, né? Então, eu tenho CLP, tenho que ligar os terminais positivo e negativo, né? É um neutro e fase, né? Eu preciso de um conversor analógico digital, porque o CLP ele funciona em corrente contínua, né? Então ele funciona em corrente contínua, em tensão baixa, né? Então eu estou partindo de um 220, partindo para um 12 ou 24 volts, né? Que é o normal do CLP. Isso fazendo a substituição, colocando, por exemplo, na primeira entrada o botão botoeira de liga, o outro aqui de desligar, o outro aqui de emergência, e aqui um outro botão, um contador aí, por exemplo, de peças, né? Por exemplo, simulando um simulador de presença. E um caso aqui, ó, posso estar ligando também aqui um inversor, né? Que vai para a linha, né? Bom, basicamente é isso aqui, certo, pessoal? Aí também peço para vocês aí ir aqui pelo livro, né? Pela apostila aqui do curso. Pelo livro aqui para vocês terem também o subsídio para poder fazer essa situação de aprendizagem, ok? Aí tem alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Pode é, falar. como é o primeiro contato que nós está tendo sobre essa matéria, sobre a linguagem líder, né? Uhum. Então ainda surge muita dúvida. Eu li o conteúdo, né? Mas ainda na hora eu li a SAP lá, na hora de responder a SAP, ainda como começar a responder a SAP, né? Como ainda nós na aula presencial ainda não tivemos só uma aula presencial, né? Ainda só na montagem do painel, então ainda está meio confuso ainda como iniciar. Entendi, Gelson. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu só abrir meu catecismo, que eu acho que eu tenho uns exemplos aqui de CLP. Só um minutinho aqui. Eu vou- não é exatamente, obviamente, o da SAP, né? Mas ajuda você aí a ter uma compreensão do que é o LEDER, né? Só um minutinho que eu vou abrir aqui e compartilhar a tela, tá bom? Ok, professor. Mas alguns fabricantes, né, também traz essa informação aí. Legal você fazer a leitura, né? A gente pega a cabeça para achar, tá? Para você pudesse no capturador, isso tudo são obrigatório, né? Por carga, a gente declara uma nova carga por peso, né? Isso é principalmente. E depois vem as outras informações, né? De temperatura de funcionamento da máquina, e assim vai. Na verdade, né? Ele possui um sistema de alta análise que indica se a carga de refrigerante está completa. Neste caso, basta completar a carga de fluido segundo as recomendações do produto. Eu não estou conseguindo localizar. Vou achar ele aqui. Isso aí, quando a pessoa vai fazer o projeto, ela traz essa informação também. Você menciona, de acordo com de acordo com a seleção, com a construção da série, posicionamento, né, a altura, tudo mais, ele faz o projeto, ele pega essas informações, seleciona tudo e já traz esse diagrama que vocês encontrarem para que na recuperação toda a carga de chamadas. Aí, após a realização da carga, depois vai ser necessário a colocação do equipamento de recuperação. Para isso, deve seguir rigorosamente as instruções do fabricante para a parte inicial, registrando todos os parâmetros e medidas, né, com a assinatura do responsável. Então, isso aí vem da questão de startup, né?
Perguntar para vocês aí. Agora, só mais um momento que eu vou achar aqui, o Gerson. Eu lembro que eu fiz isso aqui para uma outra turma aqui, ver se eu acho. Ok. Garrafa de cabeça para cima, garrafa de cabeça para baixo. Oi? Beleza. E aí, então, mas terceiro foi 50%? Foi dando 50% para ele, né? E aí é onde, em que ponto você vai colocar a carga? Você fala por isso? O Thiago falou, né, que respondeu. O Thiago respondeu por último, foi? Eu sumi, eu estou ouvindo vocês, estão falando aqui sem estar ouvindo, não? Ô, rapaz, esse fone aqui deve estar deixando meu contato. Mas o Thiago falou que depende se a máquina está funcionando ou não, Thiago. Se você acessar alguns não vão fazer irmãos. Aqui, não é? Exatamente, tem esse cuidado. Então, o que que faz? A carga dentro devagarzinha, né? Uma vez eu perguntei no fabricante, Thiago, que exatamente isso, né? Esse ponto eu também fui conversando para entrar no estado líquido já vai para o compressor, isso é um risco, né? De ter cavitação no compressor. Depois, como questão fabricantemente, se você fizer carga bem. Então, aqui, Gelson, pronto, eu achei um exemplo aqui. Ele, inclusive, ele é de uma outra situação de aprendizagem, lá do final. Quer ver? Eu vou pegar até a visão a laser para ver se realmente isso acontece, né? Mas eu já ouvi isso com um pouco de funcionário da empresa fabricante, funcionário da ISACH, engenheiro de campo. Ouviu com minha boca agora, mas realmente eles falam assim, fizer bem devagar, Thiago. Menos de uma coisa na fase dupla, né? Rapidamente ele muda de fase pela condição de pressão. Eu acho que fica. Esse pegou ele, por isso que ele vai ganhar meio certo, né? Porque o paciente dele realmente ele precisa ser feito na fase líquida, porque ele é grande, né? E aí as temperaturas líquidas, de evaporação, luz, as diferentes componentes que tem lá, então, então aqui, Gelson, desculpa aqui a demora, achei aqui um exemplo. É uma situação de aprendizagem lá do desenvolvimento de projetos, né? O ladder, o que que é? O ladder é basicamente um comando feito de forma linear, né? Então, por exemplo, essas duas barrinhas aqui, o que que ele é? Ele é o contato. Isso aqui é como se fosse dentro do meu CLP, né? Ele é dentro do meu CLP. Então, aqui no CAD-Simu, eu vou só fechar aqui. Só ver se eu acho uma imagem aqui do meu CLP. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Ó, tem essa foto aqui, ó. Então, meu CLP tem essa cara aqui, né? Onde a parte de cima são são as minhas entradas, né? Entradas digitais, né? A 24 volts. Tem entradas digitais e três entradas analógicas e as entradas, eles falam que é a saídas a relé, né, que é pertinente, e fora a minha alimentação, né, que é de 120 a 240 volts. Para fazer a programação em ladder,
ele tem uma lógica básica, né? Como se fosse uma lógica de computação mesmo. O que que o Ladder veio fazer? Substituir, né? Substituir aquela minha lógica de comando por bobina, por contato, substituir por essa parte digital. Seria condensar, né? Tirar todo aquele trambolho de fio, contatos grandes, contadores grandes, para uma coisa menor e mais eficiente e que, obviamente, consome menos energia, né? Por exemplo, um CLP ele é um equipamento eletrônico, então ele consome menos energia do que os outros componentes elétricos em si, né? É menos suscetível a ter problemas, né? Se estiver, obviamente, bem protegido, né? Então, vamos supor que o Ladder, o GES, basicamente, ele compõe isso aqui que chama de contato aberto, né? E cada contato eu vou entender como uma entrada. Por exemplo, eu posso considerar, por exemplo, esse IE00 aqui, eu considero ele um botão, certo? Olha lá, eu vou considerar ele um botão, ó. Por exemplo, o I00, o I02, o I04 e o I05, eu sempre considero eles como uma entrada, né? Então, por exemplo, eu vou ligar ali, ó, vou energizar aquele contato, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Energizei. Vou energizar esse aqui também, ó, tá vendo? Energizou ele, energiza todo mundo. Olha lá, liguei ele, ó, liguei aqui também, ó, certo? Então aqui ele é um contato. Ele pode ser normalmente aberto e fica dessa forma, ou normalmente fechado fica dessa forma aqui, ó, certo? Ele fica entre as duas linhas esse cruzado aqui. Aí fala, Anderson, mas por que tem esse paralelo? Esse paralelo é como se fosse aquele contato selo que a gente tem equivalente aqui, ó. Seria como se fosse isso aqui, ó, o contato selo. É justamente, por exemplo, se eu ligo aqui, fosse uma botoeira, eu aperto aqui, acionei, então ele vai ligar aqui de forma que eu não preciso ficar mantendo o meu botão pressionado, certo? Então não há necessidade, né? Ok? É, então ele faz esse contato selo. E esse aqui é o que? É a minha saída. Então, se tem a minha entrada no meu CLP, eu tenho que ter a minha saída. Esse M00 seria uma saída em memória, né? Eu vou ler uma situação de aprendizagem aqui, Gelson, mas é só para a gente entender o funcionamento do Ladder, certo? Vamos ler aqui para a gente entender só mais ou menos o que pede. Então, vamos lá, ó. Esse situação de aprendizagem que ele pede ligar um sistema através de um botão Start 1, né? Através do botão Stop 1. Enche o tanque com ingrediente 1 acionando a bomba 1. Quando a bomba 1 liga, o ingrediente 1 é transportado até o tanque de mistura. Terceiro passo, enche o tanque com o ingrediente 2 acionando a bomba 2. Então, quando a bomba 2 liga, o ingrediente 2 é transportado até o tanque de mistura. Então, as duas bombas devem ser ligadas juntas. Quarto passo, monitore o nível do tanque através das chaves High Level e Low Level, né, que é alto nível e baixo nível. Ao acionar a chave de alto nível, nível alto do tanque de mistura, as bombas 1 e 2 de enchimento devem ser desligadas. O quinto passo é acionar as lâmpadas de sinalização de bombas 1 e 2 ligadas. Então, os motores ligados, as lâmpadas ligam, né? Então, o sexto passo aqui, ó, após o tanque cheio, começar a misturar os ingredientes através do motor do misturador e acionar o aquecimento a vapor por um período de 10 segundos. Então, a estação deve ser realizada através do acionamento da válvula de vapor, que chama de steam valve, né? O sétimo passo é, após o tempo de mistura e aquecimento, drene o tanque da mistura através da válvula drain valve, válvula de drenagem e do motor drain pump, bomba de drenagem. Esse sistema deve ficar ligado até acionar o nível baixo. Após finalizar esse processo, o sistema entra em regime contínuo, acionando as bombas de enchimento. O oitavo passo, né, cria o modo de contar quantas vezes este processo é realizado por completo e desenvolva a documentação do projeto. Aí aqui, Gelson, quero que você entenda o seguinte, que, por exemplo, cada passo nele aqui, então, vai representar uma linha desse meu sistema, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o primeiro de assinar o botão Start, aí eu faço esse aqui, gero um selo, ele vai ligar, ó. Tá vendo? Eu vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar esse e o I02, ó. Pronto, liguei, ó. Tá vendo? Aí eu liguei, vamos supor que eu liguei as bombas aqui. Vou colocar só a figurinha aqui, só para a gente entender, certo? Aqui está o meu sistema, né? Então tem aqui a bomba 1 e a bomba 2.
eu tenho um misturador aqui, ó, que ele vai acionar. Ele vai acionar por tanto tempo, aí ele vai para a válvula de dreno e para a válvula que é o do vapor, certo? Então aqui, ó, são as minhas, o que está escrito em I, que é o Izinho aqui, ó, são as minhas entradas. Então é o botão Start 1, Stop 1, ah, o nível alto, o nível baixo, nível alto, que é o I04 e 05. Aí aqui os Q são as minhas saídas, né? Então eu tenho a saída que é para acionar a bomba 1, bomba 2, a válvula de dreno, a válvula de vapor, que é o Q03, a válvula de dreno e a válvula de, perdão, e a bomba de dreno também. Certo, Gels? Conseguiu entender mais ou menos aí a lógica aí? Eu não. Sim, professor, agora deu para entender como é que começa a linguagem lida assim. Conseguiu aí? Assim, agora é um pouco complexo, mas essa SAP você vai ver lá na frente, que é de desenvolvimento de projeto. Aqui é só para. Eu peguei esse exemplo mesmo só para entender como funciona a lógica. Então, por exemplo, no Ladder, eu sempre preciso das minhas entradas, que é o chamado de, né, que está em inglês de input, e as minhas saídas, chama de output, né? Ou letra Q, né? Geralmente se usa a letra Q também. Aí nesse caso aqui tem a memória, né? Porque no caso para criar uma memória, ele mantém ligado aqui, ó. Então, por exemplo, esse meu I00, ó lá, eu vou ligar o meu botão 1 lá, ó. Liguei ele. Bom, no que eu acionei eles, eu acionei o quê? Eu acionei o meu Q06, ó. Ou, perdão, Q06 e o Q07, eu coloquei as lâmpadas das bombas, né? E o Q00 e o Q01, ó, liguei minhas duas bombas, ó. Então, vamos lá. Supondo, então, eu liguei minha bomba no processo. Aí, nessa linha aqui, ó, minhas bombas, né? Ah, no que eu ativar, por exemplo, o baixo nível, tá ativado o baixo nível. E vai ativar o de alto nível. No que ativar o alto nível, olha lá, ó, ativou o alto nível. Ativou o alto nível, ele vai então gerar então meu mixer, né? Então meu mixer vai ser acionado, depois de 10 segundos ele vai acionar minha válvula de dreno. Pronto, aí agora ligou meu Q04, meu Q05 aqui, ó. Certo? Aí desliga essas duas aqui, ó, desliga essa válvula do vapor que entra e o meu mixer, ó. Aí só, certo, Jess? Conseguiu entender mais ou menos? Consegui sim, professor. Eu vou dar mais uma olhada aqui e vou tentar fazer ela, a SAP. Certo? Só que aí no caso é só para fazer essa substituição aqui, ó, que é só do acionamento estrela triângulo, correto? Sim, é isso mesmo. Bom, aí, o Gelson, caso tenha alguma dúvida, se for mais complicado, você pode me procurar aí, os seus demais colegas, ok? Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Tá ok, professor. Mas eu acho que antes dessa UC fechar também, eu acho que tem mais algumas aulas, ou uma aula, parece, dá para tirar mais dúvidas. Sim, sim. Aí eu preparo um material aí, já mostrando um pouco mais, aprofundando um pouco mais aí do CLP, fazendo uns exercícios mais práticos aí para a gente treinar também, para vocês conseguem ter uma boa noção. Você está me falando aqui, o livro não está muito bom nessa questão de CLP? Ou... Não, tem sim, só que, tipo assim, É. como eu falei, é o primeiro acesso que a gente tem, ainda fica meio confuso ainda, né? Porque você vê as linhas, mas tem hora que você não consegue, né, entender qual que é cada linha, é isso mesmo. Não, entendi. Você pensa o seguinte, deixa eu só ver se eu vejo aqui, só para ver se eu. Peraí, deixa eu só. Eu não sei se é nesse livro ou em outro. Deixa eu só ver aqui.
Ah, aqui, ó. Que gel, só para te mostrar, vou compartilhar aqui de novo. Ah, por exemplo, aqui, ó, ele vai dar uns equivalentes, ó. É isso aqui, essa aqui é a principal ideia também, então, do CLP que eu quero que você entenda. Por exemplo, aqui, ó. ah, então, vamos supor, aqui eu tenho para acionar, por exemplo, uma luz, né? Então, vamos lá. No meu circuito elétrico, então, eu tenho a parte positiva e a negativa, né? Então, eu tenho o meu contato B1, que eu vou chamar, então, de entrada I00, né? Então, por exemplo, eu liguei meu contator aqui, né? Ele está na minha entrada do CLP. A minha lâmpada aqui, no caso, ó, tá vendo? Ela está conectada na saída. Então, o equivalente desse circuito elétrico no LEDER vai ser, então, essa barrinha aberta, que é um contato normalmente aberto. E minha saída é como se fosse, chama de saída, que é a bobina, né, que chama de bobina, ela vai estar em formato entre parênteses, tá vendo? Então, esse aqui é o meu equivalente. Então, aqui, ó, eu tenho dois contatores em série, ó. Então, olha lá, eu tenho. Eles vão ser, cada um vai ser conectado numa entrada. Então, aqui no CLP I00 e na entrada I01. E a minha lâmpada vai estar na mesma saída aqui, 00. Então, tá vendo? Eles vão ser conectados em série. Então, para a lâmpada acender, ambos têm que estar ligados. Se um tiver desligado, não acende a lâmpada. Certo? Aqui, ó. Aqui já é no caso que os dois estão em paralelo, né? Vai ser ligado da mesma forma no CLP, só que no LEDER, né? Olha lá, tá vendo? Vai ser um ligado paralelo ao outro. Agora, se um ou outro estiver ligado, aciona a minha lâmpada. Certo? Sim, professor, certinho. Certinho? Bom, então vou, não havendo aí mais dúvidas, já vou finalizando aqui por hoje, certo? Caso tenha dúvida ou questionamento, só me procurar aí, ok? Estou aí para ajudar vocês. Eu vou desejar a você uma boa noite aí. Fique com Deus e até a próxima. Ok, professor, com Deus também. Tchau.